Shalom, Olekulam Israelitim, Shalom para todos os israelitas, Shalom para os gentios de corações sinceros, Shalom para você e sua família, e todos aqueles que acompanham o nosso canal no YouTube, todas as quartas-feiras. Eu sou o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da Ishuv Israelite, Shel Pereira Barreto, na comunidade israelita de Pereira Barreto. E o nosso objetivo, sempre afirmamos aqui, é juntar as 12 tribos de Israel dispersas e os estrangeiros de corações sinceros, para nós voltarmos a guardar as palavras que saíram da boca do Eterno, a Torá, que ele deu a Moshe, e foram confirmadas por Yoshua HaMashiach. Bom, hoje nós vamos estudar o item 124. Deixar as uvas caídas para os pobres estrangeiros. E antes de nós lermos essa paraxá da Torá, ou seja, esse item da Torá, eu quero agradecer a todos aqueles que têm contribuído para essa obra, para nós levarmos a mensagem da Torá no Brasil, em Israel e no mundo inteiro, e também ajudar o pobre, o órfão, a viúvo necessitado, que é um dever nosso, e está dentro da Torá. E obrigado por aqueles que têm enviado as suas ofertas, suas doações, seus dízimos, que o Eterno abençoe a todos. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, e para que possamos alcançar os 1000 inscritos. E transmita esse vídeo para outras pessoas. E assim você estará ajudando nós a divulgarmos os mandamentos da Torá, porque lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Eterno disse: meu povo pereceu, porque faltou o conhecimento da Torá. Então, o povo está preocupado com religiões e filosofias, e esquecendo cada um de guardar o seu dever, que é obedecer os mandamentos da Torá. Em Kohelet, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12 ao 14, o grande sábio Shalomó diz que não há limite para fazer livros. Então, essa história de falar isso é Velho Testamento, isso é Novo Testamento, é balela de religiões. Não há limite para fazer livros, mas o fim é: teme o Eterno e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Bom, então vamos para o item de número 124, deixar as uvas caídas para os pobres. Eu quero convidar você para que nós possamos ler em Vaikra, Levítico 19 e 10. Vaikra, Levítico 19 e 10. Diz assim: tu não respigarás teu vinhedo, nem tu juntarás toda a uva do teu vinhedo, tu as deixarás para o pobre, e o guer e o estrangeiro. Eu sou Yahweh, teu Elohim. Bom, nós já vimos, desde o item de número 20, que os cantos de um campo que for colhido deve ser deixado para os pobres. No 121, a respiga para os pobres, o resto para os pobres ali quando você fazia a colheita. No 122, deixar a gavela esquecida para os pobres, que é o órfão, estrangeiro e viúva. O 123, deixar a sobra dos cachos de uva para os pobres, órfão, estrangeiro e viúva. E agora o 124, deixar as uvas caídas para os pobres, os estrangeiros. Quando nossos pais faziam a colheita, a vindima da uva, e as uvas que caíam, elas eram deixadas para os pobres.
para o órfão, estrangeiro, para a viúva e para o necessitado. Isto é mandamento da Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Bom, nós vamos ver na Torá oral, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Iob, de Jó, esse item de número 124, deixar as uvas caídas para os pobres, estrangeiro. Iob 31, Jó 31. Nós estamos falando de Torá oral, quando o Eterno soprava na boca, nos ouvidos, digo, do homem e da mulher. Iob, Jó 31, 16 e 17. Que diz aqui: se eu retivesse ao pobre o seu desejo, ou tivesse feito os olhos da viúva perder a tikvá, ou havendo comido meu próprio bocado sozinho, o órfão não tendo comido o dele. Então, Iob confirma, né, que as sobras dessas colheitas da uva, né, ou seja, do trigo ou da seorá, da cevada, eram deixadas para o pobre e o estrangeiro e o órfão. Bom, nós vamos ver agora esse item no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item 124. 2 Coríntios, ou Corinthians Bet 9, 8 a 10. 2 Coríntios 9, 8 a 10. Corinthians Bet. Segundo Coríntios 9, 8 ao 10. E Elohá é capaz de fazermos aumentar em todo favor imerecido, para que vos tenhais sempre toda abundância em todas as coisas, a fim de vos tornardes abundante em todo tov mitzvah. Como está escrito, ele distribuiu deliberadamente, ele deu aos pobres, e sua tzedakah permanece leolam vaed. Bem entendido que primeiro, quando levava-se as primícias, levava-se as ofertas, as trumote, o dízimo, os maaserim ou maaserot, primeiro era do levita, que ministrava a Torá. Depois que era do órfão, do pobre, da viúva e do necessitado. Agora nós estamos falando aqui das colheitas, da uva, né? Que quando fazia essa colheita, deixava as uvas caídas para os pobres e os estrangeiros. Bom, agora nós vamos estudar mais um item, o 125. Levar as primícias no templo. Levar as primícias no templo. Levar as primícias no templo. O item 125. Shemot 23, 19. Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Shemot 23, 19. As primícias das bicurins de tua terra trarás para Bait de água, teu Elohim. Então, as primícias das bicurim, né? De tua terra trarás para Bait de Yahweh, teu Elohim. Todas as primícias, fosse dos animais, fosse da colheita, da uva, da cevada, do trigo, da colheita do 7º mês, dos frutos, né? Do pistache, da romã. Então, levava primeiro ao templo aos Kohanim. Os Kohanim abençoavam com a Birkat Kohani, com a bênção sacerdotal, para que aquele ofertante fosse próximo.
próspero, né? Então, esse já é um mandamento. Outro mandamento que saiu da boca do Eterno. Por isso que o Eterno diz: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar os meus mandamentos, vós sereis para mim um reino sacerdotal e povo puro. Então, levar as primícias, as bicurim, tudo que você recolheu, primeiramente, oferta ao Eterno. É do seu salário, é da sua colheita, é do seu gado, é de tudo. Leva e consagra ao Eterno. Como disse Salomão, né? Honra o Eterno com tuas primícias, e teus lagares serão cheios, e teus celeiros serão transbordantes. Aleluia. Aleluia. Né? E é importante, né? Aleluia. E é importante nós observarmos tudo isso, porque é vida, né? Vida para nós. Aleluia. Para que o Eterno possa abençoar nós e a nossa casa. Bom, vamos agora para a Torá oral. Esse item de número 125. Levar as primícias ao templo. Bereshit 4:4, Torá oral. Hevel, Abel, também trouxe das Behorot do seu rebanho, ou seja, das primícias dos seus rebanhos, e da gordura deste. E Yauá contemplou a Hevel por sua oferenda. Então Abel trouxe ali das primícias, né, já na Torá oral, trouxe das primícias e ofereceu ao Eterno. E o Eterno recebeu a oferta dele. Mas Caim não levou das primícias. E diz aqui, mas por Caim e por sua oferenda ele não deu atenção, né? Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda a Yauá, mas não foi a primícia. Então Caim quebrou ali a Torá. E Abel trouxe das primícias conforme o Eterno soprou nos ouvidos dele. Bom, e para finalizar, nós vamos... Esse item 124, nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmidim. Novamente, lá em Corinthians Bet, né, que ele deu deliberadamente aos pobres, né, e a sua tzedakah fica gravada, Leulam Vaed. Então, que possamos sempre dedicar ao Eterno as nossas primícias de tudo, para que ele possa receber, aleluia, aleluia, diante do trono. Que o Eterno abençoe a todos.